Finalizada a duplicação da BR-050. Governo está incentivando o consumo de carne de porco. Brasil joga fora 20% dos alimentos produzidos. Campanha nacional vai apoiar o setor circense itinerante. Vaquinhas abrem espaço para novos escritores. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. O Palhão Artesanato. O Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais. Na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó, cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11 95265 8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo sempre a sua audiência e a sua presença no Tele Brasil Notícias. Lembrando que nós temos sempre o apoio de O Palhão Artesanato, há mais de 56 anos, com tradição, na rua Oiapoque, número 89, aqui em São Paulo, na região do Brás. Ele tem toda a linha completa de matéria-primas em telas para que você utilize aí na forração de cadeiras, portas de armário, decoração em geral, em artesanato natural e também outros artigos. E lembramos também, você que está aí com o seu pergolado, está procurando telas para pergolado, ele tem pronta entrega nos tamanhos diferenciados aí também para você. Então não esqueça
E-mail para que você entre em contato é o seguinte: opalhão@terra.com.br. E você que prefere mandar foto, mandar aí o seu planejamento, buscar um custo-benefício melhor, conversar com ele, WhatsApp 11952 65 82 55 e 82 56 e tem 82 58. Está localizado, como falamos, na rua Oiapoque, número 89, no Brás, Opalhão Artesanatos. Vamos iniciar a nossa parte de notícias falando agora sobre a BR-050. Foi finalizada, então, a duplicação desta BR, que está ali na divisa de Goiás com Minas Gerais. Vamos acompanhar. E agora, foi finalizada a duplicação da BR-050, na divisa de Goiás com Minas Gerais. A entrega da obra contribui com o escoamento da produção agroindustrial e também com a segurança das viagens. Com a duplicação finalizada, os motoristas que transitam pela BR-050 devem ter uma viagem mais segura. O trecho entregue fica entre os quilômetros 309 e 314, no município goiano de Cumari. E, além da duplicação da pista, recebeu 2 pontes e um viaduto, totalizando investimentos de quase 60 milhões de reais. A partir do ano que vem, 2022, como eu disse, iremos investir mais de 300 milhões ao longo do trecho. Além de Cristalina, além de Catalão, restauração da rodovia, são várias pontes que passarão por alargamento, implantação de passeio, implantação de acostamento, de modo a trazer mais fluidez e eliminar os gargalos que possam surgir na rodovia com o aumento de tráfego e a melhoria da região que é esperada. Em 7 anos de concessão, dos 218 quilômetros duplicados na BR-050, 85 quilômetros foram entregues a partir de 2019, o que representa pouco mais de 40% do total. Ainda este ano, serão realizados leilões que devem garantir mais 100 bilhões de reais em investimentos. Nós teremos em dezembro ainda leilão de linhas de transmissão e os leilões de CEP e Atapu, o segundo maior leilão de óleo e gás da nossa história. O que isso significa? Que quem está apostando que o Brasil vai ter um crescimento pífio nos próximos anos, vai errar, vai perder a aposta. O Brasil vai crescer e vai crescer bem. L Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora com você que é inquilino. Vamos falar a respeito do aluguel, que inquilinos e proprietários buscam alternativas na hora de reajustar seu aluguel, porque o IGPM já beira aí aos 25%. Então tem sido aí feito acordos para que não se perca o inquilino através de outros índices. Vamos acompanhar essas informações. E realmente, renovar o contrato de aluguel tem sido uma tarefa difícil para os inquilinos. É que o IGPM, o índice geral usado para calcular esse reajuste, acumula alta de quase 25% em 12 meses. A orientação nesse caso é sempre negociar, e uma alternativa é a troca do índice. Marília alugou uma casa no ano passado e, perto de completar 1 ano de contrato, foi contactada pelo proprietário do imóvel para decidir qual taxa seria adotada no reajuste do preço. O IGPM estava muito alto. Ele ligou e perguntou, tudo bem para vocês, aí, ou vocês preferem que a gente tente pelo IPCA? E a gente preferiu, obviamente, ser pelo IPCA e ele topou super. Normalmente, os contratos de aluguel adotam o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas como parâmetro de reajuste. Em 12 meses, a alta acumulada pelo IGPM já chegou a 24,86%. O reflexo aparece nos preços de aluguel, que passam a ficar muito altos e a renegociação se torna inevitável. Por isso que 80% dos casos hoje em dia estão sendo aceitos pelo proprietário sem problema algum. É melhor ele aceitar isso, ficar com o risco, ficar com o imóvel vazio. A adoção de outro índice para o reajuste, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, tem sido a estratégia para a manutenção de muitos contratos de aluguel. Isso porque o IPCA pode trazer uma resposta mais próxima à realidade de consumo das famílias.
Pela calculadora do Cidadão do Banco Central, um aluguel de R$1.000 que fosse reajustado, considerando o período entre agosto de 2020 e agosto desse ano, passaria de R$1.000 para R$ 1.347,13, caso a correção fosse feita pelo IGPM. Quando se considera a variação do IPCA para o período, o mesmo aluguel de R$1.000 passaria a custar R$ 1.099,43. A diferença seria de R$ 247,70. Um levantamento do site Quinto Andar mostra que a rescisão antes do prazo do contrato é 87% menor quando inquilinos e proprietários negociam. A gente reconhece que a realidade atual, até por uma questão de segurança para o locatário, tem feito com que o IPCA esteja sendo utilizado como primazia nos novos contratos de locação. A gente sabe que o IPCA também não foi pensado e feito para o mercado de aluguel. No Brasil, a gente não tem um índice específico para isso. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de saúde, porque o certificado de vacinação, que acaba comprovando aí a completa vacinação contra a Covid-19, está sendo emitido diretamente pelo aplicativo Conect SUS. Isso mesmo, facilitando então você que vai viajar, você que vai aí em shows, eventos, que é exigido a comprovação então da vacinação. Este aplicativo acaba sendo um mecanismo fácil de você aí ter as informações sobre a sua questão da vacinação. Lembrando, você pode printar ele no seu celular e na hora apresentar a ele. Não precisa estar recorrendo à internet para poder buscar a informação, que em alguns lugares, às vezes, você tem essa dificuldade. Mas vamos acompanhar com mais detalhes. O certificado de vacinação que comprova a imunização completa contra a Covid-19 é emitido pelo aplicativo Conect SUS. A novidade é que quem tomou a primeira dose de um laboratório e a segunda de outro laboratório vai poder expedir o comprovante. A Cirlei mora em Maricá, no Rio de Janeiro, e conta que precisou comprovar que já está imunizada contra a Covid-19 para entrar em um supermercado da cidade. Ela já havia feito o cadastro no aplicativo do Ministério da Saúde e não teve dificuldades para emitir o certificado. Abri rapidamente o Conect SUS, mostrei para ele e, caso eu não tenha internet em algum lugar, eu já deixei printado o comprovante no meu celular. O Certificado Nacional de Vacinação consolida as informações sobre as aplicações e comprova que a pessoa tomou as 2 doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19 e é válido em todo o território nacional e no exterior. Agora, o Ministério da Saúde liberou o comprovante para pessoas que tomaram 2 doses de marcas diferentes. O documento pode ser exibido diretamente do aplicativo Conect SUS ou por meio de QR Code. Independente se você tomou de Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, Coronavac, vai aparecer aqui direitinho a vacina que você tomou, a primeira e a segunda dose, qual o código da pessoa que aplicou. Tele Brasil Notícias. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é uma linha de uma palha natural. Essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Por causa da largura do material.
Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando, está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. Tá? Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Lembrando que ele está conosco há mais de 4 anos aqui no Tele Brasil Notícias, mas ele tem mais de 57 anos de tradição trabalhando com artesanato natural. Então você que busca aí desenvolver trabalhos de forração de cadeiras, portas, utiliza as telas de diversos tipos e formatos para várias aplicações, ele tem uma linha completa para atender você. Você que está aí com aquela armação ou mesmo está procurando telas para pergolados, ele tem também o atendimento. E fora isso, ele tem mais de 3.000 itens diferentes que você pode usar na decoração de sua casa. Você, por exemplo, encontra cesta, cash bowl, você encontra lá artigos como lustres, você encontra bolsas, chapéus e outros artigos mais. Está localizado na rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho ali do Lago da Concórdia e também do viaduto Gasômetro, tá? Olha, e ele tem o seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, para você entrar em contato, e também através do WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Lembrando que você é atendido em todo o Brasil, ele remete o produto até você, à base da sua compra. Não esqueça, então, O Palhão Artesanatos. Vamos agora falar, então, sobre alimentos, porque, infelizmente, aqui no Brasil, apesar da falta de alimento, a população passando um pouquinho de dificuldades, joga-se fora 20% dos alimentos que é produzido. Informação essa, segundo o IBGE, em 2020, mais da metade, então, da população brasileira viveu ali com nível de insegurança alimentar. Vamos acompanhar. Segundo pesquisa do IBGE, em 2020, mais da metade da população brasileira conviveu com algum nível de insegurança alimentar, enquanto o país registra alta no preço de alimentos e um estudo mostra que o Brasil joga no lixo grande parte do alimento que produz. Só os supermercados representam 12% desse desperdício. Programas de doação também podem ajudar a diminuir esse cenário. A alta no preço de alimentos e o desemprego têm levado milhares de brasileiros a depender da solidariedade para ter comida na mesa. Foi assim na casa da Solange, desempregada, mãe de 2 filhos, avó de 2 crianças. Teve meses que a gente dependeu dessa doação para a gente se alimentar. Maria também precisou de ajuda para não passar fome. Hoje está tão caro, mas está tão caro as coisas, depois da pandemia ainda ficou mais difícil. Segundo o IBGE, em 2018, quase 85 milhões de pessoas passavam fome no país. Com a pandemia, esse índice piorou. No final do ano passado, pouco mais da metade da população brasileira conviveu com algum nível de insegurança alimentar. O desperdício agrava a situação da fome no país. Só no ano passado, quase 1/3 de tudo que produzimos de alimentos foi parar no lixo. Entre os locais com maior índice de desperdício está o supermercado, responsável por 13% das perdas. Isso acontece por falta de planejamento. Os supermercados compram uma quantidade maior do que vendem. Falta também cuidado no transporte dos produtos. O padrão estético exigido de frutas e legumes pelos consumidores também é um fator. Uma das ações até que a gente propôs de revender esses produtos não perfeitos por um preço mais barato, né? Mas que ainda tem muita resistência por parte do consumidor. Para evitar que alimentos próprios para o consumo sejam descartados apenas pela aparência, a empresa da qual a Priscila é gestora de operações faz a ponte entre supermercados e entidades sociais que levam comida para quem precisa. A gente tem todo um trabalho de ir até a ONG, conhecer o trabalho que ela faz, ver se efetivamente ela atende pessoas em situação de vulnerabilidade e tudo mais. Aí a gente conecta com os supermercados e a partir desse momento a gente começa a monitorar essas doações para garantir que elas sejam constantes e com qualidade e a gente faz a gestão desse processo. Mas essa prática ainda é minoria entre os varejistas. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, 62% das empresas do setor não possuem programas de doação dos alimentos considerados impróprios para a venda.
Uma mentalidade que precisa mudar. Hoje você passa, às vezes tem pessoas procurando comida no lixo, né? Não fica bastante. Então tem tanta instituição que eles podem... Brasil Notícias. Ainda falando de alimentação, você costuma ter aí no seu prato a carne suína? Porque o governo está incentivando o consumo justamente da carne de porco. E isso é feito através de uma parceria com a Associação, então, de Criadores de Suínos. Vamos acompanhar. E o governo federal está incentivando o consumo de carne de porco. Essa parceria é com a Associação Brasileira de Criadores de Suíno. A meta é que o produto seja consumido por nada menos que 75 milhões de pessoas no Brasil. A carne de porco oferece opções para um cardápio diversificado. Quem aposta no sabor do pernil, bisteca ou lombinho, por exemplo, é o chefe Antony Soares, de Brasília. A gente tem um menu degustação e eles falam, caramba, dava para fazer tudo isso com a carne suína? Nossa, que fantástico, que experiência bacana. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial da carne suína. Mas em matéria de consumo está abaixo da média. Um chinês, por exemplo, come ao longo do ano cerca de 40 quilos da proteína. Por aqui, o consumo em média é de 17 quilos por ano. É possível que alguns equívocos quanto ao teor de gordura e a criação do animal tenham afastado esse prato da mesa do brasileiro. Cerca de 54% das nossas exportações tem destino para a China, mas também nós exportamos para diversos mercados que reconhecem a qualidade, né, da nossa carne suína e recepcionam isso muito bem. E é para quebrar preconceitos e estimular o consumo de carne suína no país que o governo está promovendo uma campanha. A meta é incentivar que o produto ganhe a preferência de 75 milhões de brasileiros. E o primeiro passo é esclarecer que a carne de porco é produzida atualmente com grande controle higiênico-sanitário. Mostrar e informar a origem e a qualidade da nossa carne suína, da granja à mesa. Além de saborosa e mais barata, a proteína é saudável, fonte de selênio com alto poder antioxidante, vitamina B e contém potássio, fundamental para o controle cardíaco. Vantagens que Margarete conhece há muito tempo. Em casa, carne de porco 2, 3 vezes por semana, carne saudável, carne branca, muito boa. Brasil Notícias. Vamos novamente falar de saúde, porque outubro é o Outubro Rosa, né? E o Ministério, justamente da Saúde, já apresentou um balanço da campanha do mês de Outubro Rosa. Vamos acompanhar com mais informações os detalhes. O Ministério da Saúde apresentou um balanço da campanha Outubro Rosa. Durante todo esse mês é intensificada a importância da prevenção ao câncer de mama. Mônica, de 44 anos, descobriu um câncer de mama em outubro do ano passado, durante uma consulta de rotina. Ela fez quimioterapia e espera uma cirurgia de retirada da mama em um hospital de Brasília. Além disso, trabalha como voluntária em uma rede de apoio que acolhe pessoas com a mesma doença que ela. Tem o pessoal que a gente ajuda um, corre ali, ajuda outro, socorre um ali. Aí tem as amigas que a gente conversa. Tem o pessoal do hospital que é muito gentil com a gente também. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que 66 mil novos registros de câncer de mama sejam confirmados em 2021 no Brasil. A preocupação com a doença e em reduzir essa previsão fez com que o governo não interrompesse o tratamento e o rastreio de nódulos mamários durante a pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2019 e 2021, o SUS realizou 8 milhões e 700 mil exames de mamografia, um investimento de 379 milhões de reais, 16 mil reconstruções mamárias, num custo de 14 milhões de reais, e foram gastos quase 22 milhões de reais em mais de 50 mil cirurgias. Nós oferecemos todas as opções terapêuticas, o tratamento cirúrgico,
o tratamento quimioterápico, o tratamento com radioterapia e a possibilidade de reconstituição da mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, hábitos como a má alimentação, o consumo de álcool, a falta de exercícios físicos e o não aleitamento materno têm impacto direto no aumento dos casos de câncer de mama. Ainda de acordo com o INCA, dos mais de 61 mil casos de câncer de mama no país no ano passado, cerca de 8 mil poderiam ter sido evitados com a adoção de práticas saudáveis, o que pouparia 102 milhões de reais de gastos federais do Sistema Único de Saúde. O câncer de mama tem muito tratamento, os tratamentos são extremamente eficazes e, óbvio, o ideal é você diagnosticar precocemente. Tele Brasil Notícias. São Paulo. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Aliás, obrigado aí pelo apoio de O Palhão Artesanato, e você também pode participar. Mas falando do Palhão Artesanato, eu sempre falo que ele trabalha com artesanato natural, e é isso mesmo. Telas que você busca aí para fazer aquela forração de cadeira em palha, tem lá. Em outros artigos também, você encontra, além disso, você que está aí montando aí seu local onde usa aquele madeiramento, onde vai precisar lá da tela para pergolado, ele tem em tamanhos e medidas diferentes e uma outra variedade, ampla variedade de telas em artesanato natural e também com outros produtos, novidades que ele acaba recebendo lá. Ele atende todo o Brasil, você faz o seu pedido e olha, eu costumo sempre falar do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, porque é uma forma mais tradicional de você confirmar o negócio. Mas para você que utiliza o WhatsApp, então 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Você vai entrar em contato com ele, vai apresentar a sua sugestão ou vai mostrar o produto que você está buscando e ele vai pesquisar e até fornecer aí condições de você adquirir a matéria-prima em condições especiais com o melhor custo e benefício aí para você, tendo aí a possibilidade de você fazer o seu negócio e também comercializar. E lembrando que eles têm também mais de 3 mil itens diferentes em artesanato natural. Você que busca aí aquelas caixas de presente para Natal, cesta aí para você colocar os produtos, você que procura também outros itens de decoração, você vai encontrar lá, é uma ampla variedade. Então não esqueça, Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, O Palhão Artesanatos. Vamos agora falar com você que é justamente aquela pessoa que é um agricultor familiar e que agora tem um benefício oferecido aí pelo governo federal. Financiamento de imóvel rural, que vão acabar esperando menos tempo para conseguir os financiamentos por meio do Programa Nacional de Crédito, que é o Fundiário. Mas vamos ver na reportagem maiores detalhes desta aceleração e facilidade para esse crédito. E a partir de agora, agricultores familiares vão esperar menos tempo para conseguir um financiamento por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O prazo, que levava em média 2 anos, está diminuindo para 6 meses. Depois de 10 anos arrendando terra para criar gado, produzir e tirar o sustento da família, o Celso agora será dono do próprio imóvel rural. Com a ajuda do programa Terra Brasil, ele conseguiu financiar um sítio de 12 hectares em Cocalzinho, no estado de Goiás. Eu quero plantar bastante capim e milho para tratar do gado e aí aumentar a produção. E até porque lá tem muito produtor de leite. Eu posso até comprar mais uma parte do leite para poder aumentar essa produção. Com a reformulação do Programa Nacional de Crédito Fundiário e a modernização dos processos,
o prazo para análise de financiamento de imóvel para agricultores familiares diminuiu de 2 anos para até 6 meses. O processo de tramitação das propostas de financiamento foi simplificado. Antes eram 14 etapas, agora são 6. Outra medida que ajudou a diminuir o tempo de espera foi a implementação do Obter Crédito Terra Brasil, lançado em julho do ano passado em uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Governo Digital. É possível enviar o projeto técnico de financiamento e toda a documentação online. Trabalhadores rurais que quiserem obter financiamento para compra ou estruturação de propriedade devem procurar a ATER, empresa de assistência técnica e extensão rural de seu município, para receber orientações sobre como acessar o crédito com recursos do Fundo de Terras por meio do programa Terra Brasil. Nós esperamos aumentar o número de contratos e, acima de tudo, fortalecer e segurar principalmente o jovem no campo. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. E no Momento Jurídico de hoje, vamos falar do plano de saúde que não é obrigado a custear aparelho auditivo externo. Foi uma decisão aí da 4ª turma. Vamos acompanhar. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça isentou uma operadora de plano de saúde da obrigação de fornecer aparelho de amplificação sonora externo, justamente prescrito por um médico para o paciente e diagnosticado justamente com deficiência auditiva. Para o colegiado, a exigência da cobertura não tem amparo legal e justamente o fornecimento de equipamento não é previsto em contrato, o que acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro para a operadora, já que não houve o pagamento desta contra-apresentação especificada pelo benefício. Mas vamos ver a matéria para entender melhor a situação e a decisão tomada. 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a custear aparelho auditivo externo. A 4ª turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial de uma operadora de plano de saúde que buscava afastar a obrigação do custeio de aparelho de amplificação sonora externo para paciente com deficiência auditiva. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado o custeio, sob o fundamento de que, havendo prescrição médica, seria abusiva a recusa da cobertura pela operadora, ainda que não se trate de equipamento relacionado a procedimento cirúrgico e não haja disposição contratual expressa contemplando o fornecimento. Mas ao analisar o recurso especial da operadora no STJ, a 4ª turma reformou o acórdão do Tribunal Paulista, por entender que a exigência de cobertura não tem amparo legal e o fornecimento de equipamento não previsto em contrato acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro para a operadora, já que não houve o pagamento de contraprestação específica pelo beneficiário. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, apontou que, segundo jurisprudência da 2ª Seção do STJ, as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam de forma subsidiária aos planos de saúde, mas que a cobertura não deve extrapolar os limites do contrato, cabendo ao Judiciário evitar abalo indevido na sustentação econômica das operadoras. O ministro destacou que, segundo a lei que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, as operadoras e seguradoras não têm obrigação de arcar com próteses e órteses que não estejam ligados a ato cirúrgico. Luiz Felipe Salomão explicou que o processo não trata de implante coclear, que é um aparelho que substitui parcialmente as funções da audição, mas sim de um aparelho de amplificação sonora individual, que, segundo o ministro, seria comparado aos óculos para pacientes portadores de deficiência visual, não tendo relação com o procedimento cirúrgico. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar dos alunos do Centro de Ensino Médio, que acabaram aí, através do aplicativo lá em Brasília, né? App que busca desaparecidos, ficando em primeiro lugar no Startup InSchool, que é justamente o projeto ali dos alunos do Centro de Ensino Médio, de Sobradinho, que buscou aí a forma de desenvolver e chegou ao primeiro lugar, e justamente dentro desse startup. É um curso que acaba sendo de empreendedorismo
tecnológico em forma de competição. Vamos observar com mais detalhes outras informações na matéria. O projeto de alunos do Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho ficou em primeiro lugar, o Startup in School, um curso de empreendedor tecnológico em forma de competição. A ideia apresentada pelos estudantes é do aplicativo Procura-se, onde dados de pessoas e animais desaparecidos podem ser cadastrados. Um projeto de combate a fake news da mesma escola também foi premiado. O projeto que mais chamou a atenção dos jurados é de alunos do Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho. A ideia veio do Johan, que andava pela cidade e se incomodou com 2 problemas graves. Eu estava passeando aqui pelas paradas de Sobradinho e as paradas são lotadas de fotos de pessoas desaparecidas, entendeu? E eu percebi que acaba poluindo o meio ambiente, né? É muito papel, é muito visual. E eu pensei assim, não, a gente precisa criar uma coisa destinada somente para isso. E eles criaram a startup Procura-se, que ajuda na busca por pessoas e animais desaparecidos no Distrito Federal. Com o auxílio de professores, os estudantes colocaram a ideia em prática, criaram um modelo de negócio e desenvolveram um aplicativo em que é possível cadastrar a pessoa ou o animal perdido. Tudo a gente pensou assim mais para a população, porque é difícil. Minha vizinha, ela tem uma prima dela que está desaparecida faz uns 5 anos. Então, assim, a gente vê o sofrimento da família, né, com isso, e a gente sofre junto. Outro projeto premiado que ficou em segundo lugar foi da mesma escola. É uma startup que ajuda a combater as fake news entre os jovens. As 2 ideias receberão auxílio para serem desenvolvidas. Um ciclo de 4 meses para eles poderem aprofundar ainda mais a ideia, avançar ainda mais no desenvolvimento da startup e do aplicativo e, eventualmente, lançar ele no mercado ao final desse processo. O Startup in School existe há 6 anos. Quase 4.000 alunos de todo o país já participaram do curso focado na criação de startups baseadas em aplicativos. Além de ensinar sobre inovação e empreendedorismo tecnológico, o objetivo é estimular os jovens a solucionar problemas e trabalhar em grupo. A gente exercita a busca proativa do conhecimento pelo aluno e isso, então, por isso que a gente entende que esse tipo de curso acaba trazendo um benefício muito mais amplo para o futuro do aluno que passa por essa experiência. Tele Brasil Notícias. São Paulo. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, né, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Tele Brasil Notícias. Vamos falar com você que justamente faz suas compras pela rede social. Porque é aquele momento difícil, né? Reclamações sobre compras feitas pelas redes sociais estão crescendo. Então, existe agora um outro mecanismo em que você pode aí fazer a sua reclamação diretamente no site do governo federal. Então, se você teve problemas aí com as suas compras feitas pelas redes sociais, pode registrar a sua reclamação no portal Consumidor Gov.br. Essa plataforma, inclusive, tem o seu serviço gratuito e coloca o cliente direto em contato com as empresas. Vamos observar. E preste atenção se você é consumidor. Consumidores que tiveram problemas com as compras feitas pelas redes sociais podem registrar a reclamação no portal consumidor.gov.br. A plataforma é um serviço gratuito que coloca o cliente em contato direto com as empresas. As redes sociais ganham cada vez mais espaço no comércio eletrônico e, com isso, as fraudes virtuais vêm crescendo. Em 6 meses neste ano, de janeiro a julho, houve um aumento no número de reclamações de golpes de cerca de 300% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
As queixas mais comuns são o compartilhamento de dados não autorizados, a criação de falsos perfis com uso de dados pessoais e a cobrança por produtos e serviços não solicitados. E a partir de agora, o cidadão ganha mais uma ferramenta para as reclamações, o portal consumidor.gov.br. O consumidor acessa a plataforma, confere se a empresa tem o seu registro lá, faz a sua reclamação, a empresa recebe a reclamação dele, tem um prazo disponível para resposta, responde nesse caso, o consumidor observa a resposta, vê se o seu problema foi atendido, encaminha para a empresa e a empresa novamente retorna para o consumidor. O consumidor.gov.br é um serviço gratuito do Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com 1.106 empresas cadastradas e quase 4,5 milhões de reclamações registradas, com um índice médio de solução de 78%. A plataforma tem sido exemplo nos fóruns internacionais na solução eficiente de conflitos de consumo sem custos para o consumidor. A nossa plataforma está disponível tanto por aplicativo quanto na internet. Ela é muito simples de acessar. Nos procurem. A nossa intenção aqui é só de tentar ajudá-los e prestar o nosso serviço público da maneira melhor possível. Tele Brasil Notícias. Vamos falar também com você que é professor, porque hoje educação é uma coisa fundamental. E a formação para professores de creches e pré-alfabetização está acontecendo. Então, professores de creches e também da pré-alfabetização têm agora a possibilidade, inclusive, de atualizar as metodologias que acaba empregando. Vamos acompanhar com mais detalhes como isso está acontecendo. Professores de creche e pré-alfabetização têm agora a possibilidade de atualizar as metodologias. É o aperfeiçoamento em educação infantil que vai contar com 200 horas de formação em ambiente virtual. A formação é voltada para quase 600 mil professores de creches e pré-escolas de todo o país. A ideia é que esses profissionais se atualizem e desenvolvam atividades que contribuam para o desenvolvimento dos alunos de 0 a 6 anos de idade, tendo como parâmetro estudos científicos e a Base Nacional Comum Curricular. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. É o momento de cuidar e estimular as crianças de 0 a 6 anos, período em que estão sedentas por explorar o mundo e que abre as portas para o sucesso da fase adulta. Ao todo, serão 200 horas de formação, distribuídas em 6 módulos com temas que passam pelo brincar, a exploração dos espaços e a convivência com outras crianças. Mais do que teorias, a formação apresenta sugestões práticas aos profissionais. Não apenas o enfoque teórico é apresentado, mas também as sugestões práticas são oferecidas com embasamento científico capaz de indicar mudanças de percepção e de crença de nossos professores. Tele Brasil Notícias. Chegou o nosso momento de falarmos de datas comemorativas. Tivemos aí no dia 25 de outubro o Dia do Aviador e também da Força Aérea Brasileira. E houve homenagens com a presença, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Vamos observar. Em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma solenidade na Base Aérea de Brasília. 23 de outubro, data que marca o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira, e que foi celebrada em uma cerimônia na Base Aérea de Brasília. Os pilotos mais uma vez ganharam os céus para lembrar Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, que em 1906 realizou o maior feito da história mundial, fazendo decolar na capital da França o 14 bis. 115 anos depois, a façanha ainda inspira homens e mulheres que ingressam na Força Aérea Brasileira. Ainda na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro condecorou
com a Ordem do Mérito, militares, políticos, ministros e personalidades civis brasileiras e estrangeiras que prestam e que já prestaram relevantes serviços ao país. A solenidade terminou com um desfile militar. Brasil Notícias. Vamos falar também de uma coisa que é muito tradicional. Quem é da nossa idade aí já não conheceu de perto o circo, viu o leão, viu o palhaço e etc. Né? Então, apoio ao setor circense está acontecendo. E é através de uma campanha nacional que vai justamente financiar aí os setores circenses itinerantes. E foi lançada, inclusive, com cartilha. Vamos observar. Uma campanha nacional vai apoiar o setor circense itinerante. Entre as ações foi lançada uma cartilha que esclarece o direito de quem trabalha no circo. Trazer alegria e arrancar risadas e aplausos. Com a pandemia de Covid-19, o circo onde os artistas da companhia Pilombetagem trabalham, antes com plateias aglomeradas, silenciou. E o Robson, que interpreta o palhaço Canarinho, teve que buscar outra alternativa para manter sua renda. A gente acompanhou alguns circos tradicionais, circos itinerantes, né, que a galera estava passando fome, fizemos campanha para arrecadar alimento para esses grupos e assim, a gente se virou nos 30 para fazer, né? Para incentivar a população a voltar aos espetáculos e facilitar o acesso do artista circense a programas de assistência social, a Secretaria Especial da Cultura e a Funarte lançaram a campanha interministerial Respeitável Circo. E uma das ações é uma cartilha que traz sugestões para que os gestores municipais ajudem a resolver problemas como a falta de terreno adequado para a montagem das lonas, burocracia na emissão de documentos e as dificuldades no acesso à educação e à saúde. Os esforços precisam ser direcionados aos invisíveis. Então, a gente sabe que existem casos de pessoas que não são atendidas no SUS, de crianças que não conseguem acompanhar o ano letivo na escola. E isso tudo, essa ação interministerial é muito importante para que essas ações sejam concretizadas. Outra iniciativa da Funarte é o selo Município Amigo do Circo, premiação que terá abrangência nacional e será realizada no dia 27 de março de 2022, data em que se comemora o Dia Nacional do Circo. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou do lançamento da campanha e destacou a importância do circo. Sabemos o quanto o mundo precisa de sorrisos e essa é a missão do circo, impactar vidas por meio da arte. Brasil Notícias. E novamente não podemos deixar de falar de exposições dentro do Brasil Notícias. Por quê? Exposição mostra a trajetória campeã de Ayrton Senna. E isso mesmo, está acontecendo aqui em São Paulo, no shopping Vila Lobos, e vai até o dia 15 de novembro. Então confira com mais detalhes como chegar lá e o que você vai poder observar de perto. E uma exposição mostra o campeão Ayrton Senna e a sua trajetória no shopping Vila Lobos, que está recebendo até o próximo dia 15 a exposição Ayrton Senna da Silva. Logo na entrada da mostra, o público é convidado pelo próprio Senna a conhecer a trajetória do campeão. Logo na entrada da exposição, o visitante é convidado pelo próprio Senna para conhecer um pouco da trajetória do campeão. Sou completamente apaixonado por automobilismo. Para a gente conseguir fazer com que o Ayrton receba os visitantes, a gente fez uma seleção de trechos de áudios reais do Ayrton e outros a gente recriou usando uma tecnologia chamada inteligência artificial. E não é só coragem ou ambição. Tem muito de coração no que eu faço. Lembranças da família. Ele era uma criança super carinhosa e tinha um coração de ouro. Gostos pessoais. Início da paixão pela velocidade são itens que não poderiam faltar. Infância, que ele era super ativo, gostava de brincar muito com velocidade, com movimento, com bicicleta, com carrinho, ele gostava de dirigir. A gente entra um pouquinho na história dele e tudo em primeira pessoa. Qual a tua parte preferida aqui da exposição? Eu adoro a sala que você tem a imersão,
que você pode rever o Ayrton em 3D, uma imagem hiperrealista do Ayrton. Logo depois a gente tem o que as pessoas fizeram com essa emoção, que é uma sala que a gente fala Ayrton me inspira, que é um caleidoscópio, e acho de arrepiar. Acordava de madrugada para assistir corridas, super fã. E para minha infelicidade, ele faleceu no dia do meu aniversário. Então não tem como esquecê-lo. A gente tem tido 60, 70 crianças por dia, um público maravilhoso. A gente está todos os dias batendo recorde de público. Eu gostei muito da parte onde mostra o vídeo do final da corrida dele. E depois ele contando um pouco de como ele teve que treinar para superar os obstáculos da vida. Tudo que ele teve que fazer até chegar onde ele chegou. Não importa qual seja o seu sonho, você deve se dedicar inteiramente a ele. Muito legal. Tele Brasil Notícias. Além disso, também aqui em São Paulo e outras regiões também acontecem aí a questão de exposições diversas. Mas aqui está acontecendo também a exposição que mostra aquelas poesias de rua, que é uma exposição recém, inclusive, inaugurada aqui em São Paulo, e mostra que é possível se produzir arte mesmo quando o ambiente é de vulnerabilidade. E nesse caso, a beleza vem daquilo que a pessoa anônima produz a partir do que vivem e acabam enfrentando. Vamos observar também esse outro detalhe importante. Walter, 59 anos, 3 filhos, vive em situação de rua. Um poeta. O homem da rua sabia do perigo iminente, dos males, dos vícios, dos medos, da dor, da tristeza, anseios. Escrever significa ter esperança também, porque aquilo que seria, por exemplo, só um sofrimento, acaba se tornando uma história. É a história que está acontecendo, isso é muito precioso. Estes textos foram feitos para um concurso promovido pelo Arsenal da Esperança, instituição dedicada a dar assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste ano, o desafio foi retratar um período sombrio para o mundo e contar como vivenciaram tudo. São 68 redações, uma melhor do que a outra, que partem de pessoas que chegaram aqui cabisbaixo. Além dos textos, a mostra inclui também fotos das pessoas assistidas pela instituição. Elas não estão conectadas, não é uma foto que ilustra um texto específico, mas ela passa uma mensagem, né? Sentimentos, detalhes, um olhar. A exposição ganha visibilidade por estar numa estação do metrô, por onde passam diariamente 70 mil pessoas. Quando a gente teve acesso ao material, a gente ficou absolutamente deslumbrado, né, com a qualidade do material e com o discurso dessas pessoas, né, com um discurso tão lúcido e com a realidade, com as vivências deles, que trazem uma mensagem tão bonita para a população. Já li muitos autores de Minas, a gente foi criado num berço de cultura, de folclore mineiro. E tem aquela coisa toda, quando eu vim para a cidade grande, eu vim com muitas esperanças, mas nunca abandonei o lado cultural. É simples, o poder público entra com o suporte e a sociedade entra com a empatia. Tele Brasil Notícias. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. E antes de encerrarmos, queremos dar aqueles lembretes de sempre. Cuide bem da sua saúde, porque sem saúde você não faz nada. Então vacine-se, use a máscara, evite aglomeração. Agora, temos também a nossa última informação, que é justamente as vaquinhas que abrem espaço para novos escritores. Sim, falamos com você que está buscando aí apresentar o seu projeto literário, a sua matéria escrita. Nos últimos anos, este mercado, que é o mercado de vaquinhas editorial, sofreu uma mudança bastante profunda. Antigamente você tinha que ir até lá, levar lá seus scripts, aguardar aquela editora, ler lá o seu script e aprovar. Então as facilidades que a internet está permitindo e ajuda inclusive muitos aí, escritores a publicar seus livros através dessa chamada
vaquinha virtual, né? Através dessa chamada vaquinhas virtuais. Vamos observar com mais detalhes outras informações nesta matéria. Nos últimos anos, o mercado editorial sofreu grandes mudanças. As facilidades criadas pela internet permitiram a muitos escritores publicar seus livros por meio das chamadas vaquinhas virtuais. Mas os editores que investem em processos tradicionais de publicação alertam: não se pode descuidar do conteúdo. Antes das páginas do livro, os contos de vinho nasceram como postagens nesta rede social. Com o interesse dos seguidores pelo tema, Tayane e Rui levaram a ideia para o papel por meio de financiamento coletivo. Esse é um movimento muito novo, né, principalmente no Brasil, e que exige credibilidade, né, que exige que a gente tenha aí um esforço de explicar, um letramento na temática. Tem gente que acha que está te ajudando, porque como tem o vulgo nome do vaquinha, né? E não é uma vaquinha para ajudar. Você está investindo em uma causa, né? Você tem que fazer uma estratégia tanto financeira, né? Quanto de marketing e divulgação. O modelo de negócio conta com o engajamento dos leitores para o projeto se tornar realidade. Os apoiadores ficam sabendo antes do projeto, por meio de movimentação de rede de afinidade entre o proponente do projeto e quem se interessa pelos livros. E a ideia é que ao longo da campanha eles vão ficando sabendo mais e mais sobre o projeto, e é isso que os motiva a apoiarem a publicação e torná-la viável, né, publicada efetivamente. Enquanto o financiamento coletivo de um livro leva cerca de 1 mês para atingir a meta, o processo por meio de uma editora convencional é mais demorado, como uma gestação. Nesta editora, são pelo menos 4 meses de avaliação do projeto por uma equipe com reuniões e pareceres de especialistas na área. Depois de aprovado, são mais 5 meses para a produção do livro. Para o diretor da editora, a avaliação deve ter como foco a qualidade de conteúdo e não a fonte de financiamento. Nós não recusamos esse tipo de sustentação da publicação. Acho que é uma fonte interessante para que a gente fortaleça as editoras que estão dispostas a publicar livros de boa qualidade, mas o fundamental é justamente que esses livros passem pelo crivo independente de qualidade. E este foi o Telebrasil Notícias de hoje e dessa semana. Agradecemos a sua audiência, os apoios técnicos do Pedro Henrique, e voltamos na semana que vem. Até lá. Telebrasil Notícias.